Olá, seja bem-vindo a mais um programa Você em Cena. Participe também com a gente, mande sugestões sãocarlos@encena.com.br. E hoje nós estamos nesse espaço super aconchegante que é o restaurante e buffet Chef Alex Correia. Fica na Rua Conde do Pinhal 2920, o telefone é 3371-3433. De segunda a sexta, almoço executivo delicioso. Mas também é um espaço para eventos. Você pode fazer casamento, aniversário, eventos corporativos. É um espaço muito aconchegante, com uma comida deliciosa e espero o seu contato. Apareça aqui que vocês vão gostar. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que eu estou interessadíssima em saber a história. Pastor Giuliano Ferreira, seja bem-vindo, pastor. Tudo bem, obrigado. Para mim é uma felicidade estar com você aqui, Maria. Giuliano, eu quero começar com um trecho que eu li sobre você. Um menino pobre do subúrbio de São Paulo, que se tornou o mais premiado ator brasileiro de filmes adultos, que abandonou tudo e se tornou um pregador. Esse é o resumo da sua história, não é, Giuliano? Esse é um resumo um pouco da nossa história, né? Que conta um pouquinho daquilo que todos os fatos que ocorreram na minha vida. Como que tudo começou assim? Como que a gente já deu uma conversadinha que eu já soube que você teve filho com 17 anos. Foi isso que já te impulsionou a seguir, correr atrás e buscar o que era melhor para você e para sua família? Foi um dos propósitos, né? Como diz aí a sinopse, você nasce numa família muito humilde de São Paulo. E todo menino, família humilde, tem que trabalhar desde novo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Trabalhei como office boy, depois fui trabalhar para uma empresa jornalística em São Paulo, trabalhei como auxiliar de redação e aos 17 anos eu tive um relacionamento prematuro. Eu fui pai de um menino e com 9 meses, quando o menino tinha 9 meses, a mãe acabou nos deixando, né? Eu fiquei sozinho para criar um menino e acabei criando ele e a oportunidade que apareceu foi a questão de começo, que eu comecei a dançar em casas noturnas, né? Eu fui dançando de casas noturnas durante alguns lugares de São Paulo, boy, fora, né? como Tipo gogoboy. boy. Aí trabalhei um tempo aqui no Brasil, trabalhei um pouco fora e depois, com isso, surgiu os convites dos filmes, né? E eu acabei entrando, né? Uma coisa foi chamando a outra e eu acabei entrando nesse mundo um pouco interessante para muitos, né? Você tinha quantos anos, mais ou menos, quando você começou a fazer os filmes? Eu tinha 18 para 19 anos de idade. E foi até quando? Eu fui até os 24 anos. Até os 24 anos. Até os 24 anos. E o que aconteceu que acabou? Que acabou? Não quero mais. Porque, querendo ou não, você estava no auge. Tava lá, auge. Estourando, todo mundo te procurando, querendo o corpinho. Desculpa, pastor. Mas é verdade. Brincadeira. Isso, tranquilo, é verdade. Mas essa era a questão, porque o que vende no filme é a boa aparência. A gente tinha uma aparência muito boa. Eu estava no auge de uma carreira, morando na Europa. E o que aconteceu foi que, verdadeiramente, eu sempre tive no meu coração em querer parar. Era o meu desejo. Eu queria somente me sobressair, resolver algumas áreas da minha vida e parar. Nunca pensei em seguir essa carreira que acabou acontecendo. E eu sempre tinha no meu coração. Minha família sempre foi cristã, né? Minha mãe, e eu fui criado num lar cristão. Eu saí desse rumo do cristianismo, fui à carreira dos filmes, mas meu coração sempre desejava sair e aconteceu. De um belo dia, eu creio que foi um tratamento de Deus comigo. Foi né? em 2004 que isso aconteceu? Foi em 2004 que isso aconteceu. Que aconteceu? Foi uma história bonita, né? Foi uma coisa bacana, uma história né? assim, eu posso dizer, sobrenatural, né? Eu estava vindo da Europa para o Brasil para uma determinada produção que foi feita aqui, foi o último filme que eu gravei, que foi até com uma atriz conhecida, que foi a Rita Cadillac. Sim. E quando eu vim para gravar com a Rita, foi o primeiro trabalho dela. E quando eu vim da Europa para gravar, eu acabei depois da gravação sentindo um mal súbito, eu tive um probleminha num dente. E eu fui extrair esse dente, da extração do dente me deu uma infecção generalizada, que desceu e tomou meus rins e meu pulmão. Eu fiquei sem os rins, parado, um pulmão só funcionando. E o médico me desenganou. E naquela noite eu tive algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Eu tive um momento com Deus ali. Foi na hora que eu acabei ouvindo uma voz que falou comigo, que era para encerrar tudo que eu fazia, que era o momento de fazer a vontade de Deus. E eu ouvi aquilo ali. E parei e encerrei todos os meus contratos em 2004. Pastor, eu tenho uma pergunta bem provocativa. Opa. Só que antes, nós vamos dar uma pausa para chamar os nossos apoios culturais e a gente volta daqui a pouquinho.
Chopp Eco Beer, com exclusividade no Clube do Chopp. Descubra o lado eco de beber. Avenida Trabalhador São Carlense, 320. Telefone 3419-9919. Estamos de volta com mais um Você em Cena e eu quero dar um recadinho. Você quer rever programas anteriores ou até mesmo acompanhar os bastidores das nossas gravações? É só curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/encena ou através do nosso site www.encena.com.br. Bom, nós estamos aqui com o pastor Juliano Ferreira. Isso aí. Juliano, eu falei que eu ia fazer uma pergunta provocativa para você, mas eu acho assim, em relação à religião e ao que você fazia. Você acredita que o que você fez era pecado? Era por isso que você quis? Você acha que Deus entrou na sua vida falando assim, pare de fazer isso porque o que você está fazendo é pecado? A grande questão é, todo mundo tem o livre-arbítrio de fazer o que bem entende sobre a sua vida. A religião nada mais é do que a palavra em si, original da palavra no grego, quer dizer religar o homem a Deus. Então, sim, existem situações que afastam o homem de Deus, segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em que eu creio, em que eu sigo. Então, o fato do que está fazendo entra nessa classificação como pecado, né? Porque assim, você nada contra as pessoas que fazem, ao contrário, tem pessoas que eu conheço que fazem, e nunca eu vou tacar pedra naquilo que eu fiz, de maneira alguma. Isso aí foi uma experiência que eu tive na minha vida. Só por isso você chegou e quem você é hoje, e hoje eu estou aqui devido a isso. Exatamente. Vamos ser realistas, né? Então a grande questão o que eu fazia, nada mais nada menos, entra na classificação de você entra como uma prostituição. Tá. Porque assim, eu vendia o meu corpo, né? Eu tinha um contrato para o meu corpo passar na televisão, nos filmes, então assim, entra como na classificação prostituição. Então assim, fazia mal para mim devido a que eu não me sentia bem naquilo que eu fazia. Entendi. Então entra isso. Não foi uma coisa que você estava curtindo fazer e de repente Deus chegou para você e falou, mude. Não, você já, desde o começo você já não se sentia bem. Não sentia bem. Eu fui fazendo, durou esses anos e algo que eu sempre tive no meu coração um dia parar, e chegou o momento que eu parei, e para mim está sendo benéfico sobre isso. O que é o AD Madureira de São Carlos? AD Madureira de São Carlos. AD Madureira é a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Aproveitando, deixar um abraço para o meu pastor-presidente, pastor Ismael Silva. Um abraço. É ele que libera a gente para estar indo nos lugares. A gente tem uma cobertura espiritual, que é meu pastor. E a AD Madureira é o nosso ministério aqui em São Carlos, né? É uma igreja de mais de 100 anos, né, de história. E a gente representa essa igreja aqui em São Carlos, é onde nós vamos viajar. Existe uma igreja da Madureira, né? Ou são várias igrejas? São várias. É igreja, né, que fala? Ou é igreja? É igreja. Ela é uma igreja que tem o templo sede em São Paulo, através da pessoa do pastor Samuel Ferreira. E a AD Madureira aqui em São Carlos é ligado ao trabalho de São Paulo, né? Então aqui é uma... Onde que é a sede? A sede fica na rua 13 de Maio, aqui em São Carlos. 13 de Maio. Isso. E as pessoas, quem quiser entrar, quem quiser participar, a gente sempre está lá nas quintas-feiras, né? Nós estamos lá sempre aos domingos também. Às vezes, quando eu não estou viajando, estou auxiliando meu pastor. E quem quiser, e as portas estão abertas. É o local para todo mundo, é o lugar da família. Agora eu queria falar só, porque assim, você contou tudo e tudo isso que você contou está aqui, gente, olha. Esse é o livro, não é isso? Esse é o livro. Eu quero que você fale, né? Eu estou mostrando, mas eu quero que você fale sobre luz, câmera, ação e transformação. Juliano Ferreira. Legal, esse livro é minha biografia. Eu conto minha história desde o meu nascimento, desde eu criança, né, até os dias atuais, e conto sobre os bastidores do cinema. Eu conto tudo, um pouco mais do que aconteceu na minha vida, outras experiências que eu tive também antes de entrar no cinema adulto ou pornô, não tem problema, você entrar no cinema pornográfico. Eu trabalhei em televisão, eu trabalhei em algumas emissoras de televisão, então eu conto da minha história, né? O que aconteceu na minha vida, e é legal, é algo muito edificante, né? O intuito da biografia é contar minha história e mostrar que há possibilidade de um recomeço, né? Muitas pessoas às vezes estão infelizes da forma da vida que tem, né? E eu recomecei a minha vida, eu botei uma pedra em cima no que eu fazia e comecei, né, do nada, né, há 10 anos atrás, e tenho tido sucesso através das mãos de Deus naquilo que eu tenho feito. Hoje eu não tenho uma distribuição muito ampla, somente na São Paulo eu tenho a distribuição. Então, para quem quiser comprar o livro, fica mais fácil pelo meu site, né? É www.encena.com.br.
www.giulianoferreira.com.br. Lá clica em cima do livro, já vai direto a... E quem quiser trocar uma ideia, porque essa história é muito interessante, tá? As pessoas às vezes, eu não perguntei tudo, né? E o tempo nosso também é curto. As pessoas podem entrar em contato com você para conversar, para você... Podem entrar em contato comigo através do e-mail Giu, né? Giuferreira, @hotmail.com, né? G-I-U-L Ferreira. Tá Bom? E Facebook, pode? Facebook também, pode entrar em contato comigo no Facebook, né? Tem Twitter, tem tudo, Então tudo mais tá um bom, pouco. Então tá bom. Muitíssimo obrigada, Eu que agradeço pastor. você, Muito obrigada pela sua mesmo. simpatia. Obrigada. Agradeço você. Muito obrigada. Seja bem-vindo quando você quiser voltar. Tá legal. Nós estamos aqui de portas abertas. Estou aqui à tá disposição bom? de vocês. Muito obrigada. Sucesso. Tchau, tchau. Muito obrigada mais uma vez por sua audiência. A Encena Produções agradece. Acesse nosso site www.encenaproduções.com.br. No Facebook é facebook.com/encenaproduções. Mande e-mail também com sugestões, encena@encena.com.br. Lembrando que os nossos programas inéditos, todas as quintas-feiras, às 11 horas da noite, com reprise durante toda a nossa programação. E em Araraquara, nós também estamos em Araraquara, o nosso programa aos domingos, às 10 horas da manhã, na TV Circulando. Em Rio Claro, na TV Comunitária Cidade Livre, às terças-feiras, às 7h30 da noite. E em Guarulhos também, às sextas-feiras, às 19 horas, na TV Guarulhos. Fique sempre ligadinho na gente, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.